sabe como o mundo vai ser daqui a 50 anos. Só sabemos de uma coisa. Será totalmente diferente do que é hoje. Alguém podia imaginar, quando acabou a guerra, que o mundo ia mudar tanto? É uma reinvenção do mundo que o desenvolvimento está fazendo. Então, a coisa mais importante para os brasileiros, presta atenção, o mais importante é inventar o Brasil que nós queremos. Surgimos da confluência, do entrechoque, do caldeamento do invasor português com índios silvícolas e com negros africanos. Somos uma cultura sincrética, um povo novo que, apesar de fruto da fusão de matrizes diferenciadas, se comporta como uma só gente, sem se apegar a nenhum passado. Estamos abertos para o futuro. Sabes que vou partir com os olhos rasos d'água e o coração ferido quando lembrar de ti. Antes do Brasil existir, como é que era o mundo? O Brasil nasce sob o signo da utopia. A terra sem mares, a morada de Deus. Há 1000 anos atrás, de lá pelo ano 1000, tem cartas que falam de uma ilha Brasil. Isso significa que o nome Brasil não vem do pau-brasil, não. Isso aqui era a Ilha Brasil, que alguns navegantes sabiam. Mas um dia, os portugueses precisaram fazer uma descoberta oficial, mandando até um escrivão do cartório declarar no cartório que foi descoberto. Isso foi em 1500. Mas ele preexistia há muito, fisicamente, biotericamente, biologicamente e humanamente, com a humanidade indígena. Humanidade diferente. De uma gente que agradeceu a Deus o mundo ser tão bonito, que existia para viver a vida, para gozar a vida. A finalidade da vida era viver. Os Brasis, como eram chamados os nossos antepassados indígenas, costumam ser classificados de acordo com a língua. Em 1500, poderiam totalizar entre 1 e 8 milhões de pessoas, distribuindo-se da Foz do Oiapoque ao sistema fluvial Paraná, Paraguai e Uruguai. Assim esses povos existiram por séculos. Chegaram a conhecer a natureza em detalhe. Sabiam o nome de cada bichinho, de cada planta. E sabiam para que servia ou não servia. Viveram aqui por menos de 10 mil anos, comungando com a natureza. Tiraram da natureza dezenas de plantas selvagens e domesticaram, ajeitaram, para poder plantar na roça tudo junto. Não era, obviamente, uma nação, mas tão só uma miríade de povos tribais. Viviam em aldeias, cada uma unidade social distinta, autossuficiente. Um índio, na força da sua cultura, ele se basta a si mesmo, ele é autossuficiente, ele sabe fazer tudo o que ele vai precisar ao longo de sua vida. Sabe fazer a sua casa, sabe fazer a sua roça, plantar e colher, sabe fazer os seus instrumentos de trabalho, seu arco, sua flecha, sua canoa, sabe fazer esteira, sabe fazer rede e sabe identificar as espécies do seu ambiente que servem como alimento ou como medicamento. Os tupinambás, povo que entrou em contato mais direto com os europeus, eram brasis que se dedicavam, antes de mais nada, à guerra e à festa. Acreditando na vida após a morte, divisavam um paraíso, o Guajupiá,
um jardim de sapucaias, todo feito de cantos e danças. Para um índio não existe muita diferença entre a realidade acordada e a realidade do sonho. O parto, o mundo dos espíritos, os pássaros, tudo está entrelaçado, não é? Quer dizer, tem um espírito em cada coisa, um espírito na hora da colheita, um espírito na hora do plantio, um espírito que mora no fundo das águas e rouba a alma das pessoas, um outro espírito que perturba, o espírito do tatu, o espírito disso, do macaco. Há poucas coisas mais resistentes que uma etnia, do que a identidade de um povo. Há muito pouca coisa. Mais que aço, mais que qualquer bobagem material. É duro. Uma etnia é dura. Se o pai pode criar os filhos, se o filho se cria na tradição dos pais, na língua dos pais, ele permanece sendo ele. Por quê? 4.000 anos que o cigano são cigano. Ou que o judeu é judeu. Por quê? Por uma identificação íntima, secreta, lá dentro. Ele sente que é judeu. E esta é a convicção que faz dele um judeu. É a mesma convicção que faz dos índios índios. Os grupos indígenas brasileiros têm muitas diferenças de língua, de origem, mas há muitas coisas em comum entre eles. Cada um tem a sua roça, cada um tem a sua casa, mas ninguém é dono da terra. A terra é um bem comum daquela aldeia. Num grupo indígena, o que um sabe, todos podem saber. Ninguém se apropria da informação para transformá-la em poder político ou econômico, para dominar outras pessoas, para ganhar dinheiro. Num grupo indígena, o chefe é o representante da tradição, da experiência, da cultura daquele povo, é o grande mediador. Mas ele não dá ordens a ninguém. Um chefe índio não dá ordem. Um índio ia achar muito engraçado se outro índio desse uma ordem para ele. Herdamos dos índios um vasto e complexo arsenal de técnicas para sobreviver e se deslocar nesse imenso território. Herdamos centenas de frutos, árvores, ervas, seu trato e seu uso. Herdamos o hábito do banho diário. Mas a herança nobre e profunda que os índios nos legaram é o testemunho de que é possível um povo viver magnificamente integrado à natureza, numa trama secreta de coexistência pacífica e amistosa. Um índio, desde que nasce, ele aprende a se relacionar com tudo de formas bonitas. Tudo tem rituais. Quer dizer, o índio festeja o plantio, o índio festeja a colheita, festeja o nascimento e não festeja, mas ele cultua a morte. O índio se enfeita muito, o índio canta muito, o índio dança muito, o índio brinca muito, o índio ri muito. Eu acho que é muito difícil para a nossa cultura suportar tanta beleza. Então, esse mundo que estava aqui quieto, entregue a si, num feio dia, chega o tabelião para dizer: descobri, está aqui.